Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de jovens, que é a lição de número 2, de 10 de julho de 2022, que tem como título Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa aula preliminar. Eu peço desde já encarecidamente as orações dos santos, porque acreditamos nas orações e sabemos que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Ore por mim, ore por minha família, pois somos carentes das vossas orações. Peço também, se inscreve aí no canal, você que está assistindo aí agora, se inscreve aí, inscreva-se, se inscreve aí, ativa também o sininho para receber todos os vídeos que nós iremos postar. E também nós neste semestre, segundo semestre, estamos postando esta lição, que é a de jovens, estamos postando também a lição de adolescentes e a lição de juvenis, que você possa ver aí no canal essas 3 lições postadas, que você possa compartilhe, use esta ferramenta que é a rede social para que você esteja fazendo a obra de Deus. Eu também quero apresentar este livro, Apocalipse, o Homem da Queda à Eternidade. Esse livro é uma graça que Deus tem nos concedido para nós publicarmos, escrevermos esse livro. Então, é um livro evangelístico também de cunho apocalíptico, porque aqui eu falo da queda do homem, as consequências da queda, falo da morte, morte física e morte espiritual, que é a separação do homem para com Deus, e o que Deus fez para unir novamente o homem para com Ele, através de Jesus Cristo. Aí eu falo o amor de Deus para com a humanidade, falo sobre Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que não existe outro Salvador, a não ser por Jesus. Eu falo sobre a vinda de Jesus nas suas 2 fases, a primeira arrebatar a igreja, aí depois eu falo também das bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, a segunda fase da vinda de Jesus, também a terra para julgar as nações, fala sobre a besta que sai da terra, a besta que saiu do mal, o anticristo, o falso profeta, os mártires, os remanescentes, e a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus, que você possa adquirir para todo o Brasil, R$30. Pode chamar aí, mandar uma mensagem para mim aí no chat, R$30, que por R$30 que eu envio este livro para todo o Brasil. Siga também lá na rede social, lá no Instagram, Jadson Anselmo Paz, e que você possa também compartilhar, se inscrevendo aí também no canal. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Nossa lição, ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Essa lição de jovens. Deixa eu botar aqui para o lado. Isto. Peraí, deixa eu virar aqui. Amém. Glória a Deus. Lição de jovens. Lição de número 2. Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. O tópico de número 1 desta lição fala assim: mais que um chamado, um retorno. Por que esse retorno? Nós vamos aprender ao longo da lição. E o subtópico 1, é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Cristo. Bom, eu vou girar aqui um pouquinho para ficar melhor o ângulo. Aqui, pronto. Nesse tópico de número 1, o subtópico diz assim, o tópico número 1, mais que um chamado, um retorno. Então, tópico de número 1, ele fala sobre retorno. Por que retorno? E o subtópico 1, ele diz assim, é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Cristo. Então, é preciso de uma transformação para ser seguidor de Cristo. Então, vamos ver o que significa esse retorno e da transformação, certo? O registro da vocação de Pedro, João, André e Tiago, os pescadores da Galileia, é um dos momentos mais emblemáticos do Evangelho. Tal por quê?
Tanto porque eles são os primeiros daquela geração a quem Cristo convida para segui-lo. Então, Cristo convida para segui-lo. Cristo convidou. Eram homens experimentados na arte da pescaria, certo? Então, Jesus lança o maravilhoso convite. Qual é o convite? Venham comigo para exercer o verdadeiro trabalho ao qual vocês foram chamados, ou porque vocês foram criados pelo Eterno. Vou ler novamente. Venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. Que trabalho é este? Acolher pessoas nas redes do amor de Deus. Então, assim é o convite do Evangelho, que devemos mudar tudo para sermos seguidores de Cristo. Então, vamos cá. Logo neste primeiro tópico, quando fala assim do retorno, muita gente não sabe que para que fomos chamados. Chamados que eu falo assim, por que nascemos? Por que Deus nos fez? Então, Deus nos fez primeiro para a sua glória. Deus nos fez para a sua glória. Deus não ia fazer. Quando Deus ele fez o homem, ele fez para que o homem louvasse o seu nome, engrandecesse o seu nome, adorasse, reconhecesse quem era Deus. Então, Deus nos fez para isso. E como é que eu vou entender que eu nasci para a glória de Deus? Que eu não vejo isso? Porque precisa de uma transformação. Então, o Evangelho, aqui, o Evangelho é ele que é a palavra de Deus, a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, que produz essa transformação para que eu entenda e venha agora na minha vida glorificar a Deus. Assim eu estarei retornando para o estado inicial. Qual é o estado inicial? Estado de Adão e Eva, que quando Deus criou para a sua glória, estado que o homem estava ali sem pecado, porque ele fazia agora a vontade de Deus, não fazia a sua própria vontade. Esse estado inicial, porque que é através do Evangelho de Cristo que conhecemos o arrependimento. Arrependimento. Através do Evangelho de Cristo conhecemos o arrependimento. Com o arrependimento nós nos convertemos ao Senhor Jesus. E quando nos convertemos ao Senhor Jesus, vivemos para a glória dele. Somos transformados e retornaremos até a amizade e comunhão com o Pai que outrora tínhamos perdido. Pronto. Assim que Jesus chamou. O convite de Cristo é para isso. Para esse retorno, Deus ele quis, eu quero ter novamente comunhão com o homem. E para isso, o que eu preciso fazer, já que o homem pecou e se distanciou de mim? Assim está escrito, pelo homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, assim a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram e destituídos, afastados estão da presença da glória de Deus. Para isso que precisa desse retorno à presença de Deus, a fazer a vontade de quem? Do Eterno, e para isso fomos chamados para a glória de Deus. Se nós não vivemos para a glória de Deus, precisamos experimentar a verdadeira transformação. Qual é essa transformação? A conversão através do Evangelho de Cristo que nos proporciona o arrependimento. Proporciona o arrependimento, o Evangelho de Cristo, somos transformados e vivemos para a glória de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o amor nos escolheu, segundo subtópico do primeiro tópico. O que havia de especial naqueles homens? Nada. Aqui é o primeiro tópico, aqui é o segundo tópico. O amor. O amor. Deus nos concedeu o seu amor, por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem foi que chamou aqueles discípulos? O amor de Deus. Jesus fez o convite porque Jesus amou. E quando Jesus ama, Jesus entrega a missão. Deixa eu seguir aqui. Seria a missão. Sua missão
Se a missão de Jesus passava pela salvação do mundo, a decisão mais óbvia seria construir uma equipe que formasse de homens peritos no assunto. Vamos lá, quem? Sacerdotes, escribas, fariseus? Certo. Mas o mestre, ele contraria isso, a expectativa, e por escolher gente sem formação religiosa formal. O que se diz? Contudo, com os quebrantados de coração. Sim, assim como eles, nós não merecemos nada. Tudo é graça e amor. Por isso mesmo devemos valorizar de grande estima esse chamado que Deus tem nos dado. Então, se Jesus chamou você, que se sente pecador ilimitado, para uma inacreditável tarefa, siga, porque Ele bem sabe as escolhas que faz. Ok, vamos lá. Então, quem nos chamou foi Deus com seu amor, Cristo que nos chamou. Por que Ele chamou aqueles discípulos que não eram ninguém, que estavam lá, só sabiam pescar? Porque Jesus, Ele conhecia o coração daquelas pessoas, corações aquebrantados, diferente que daqueles homens que Jesus poderia chamar, que eram os fariseus hipócritas, que não queriam nada com Jesus. Então, quando Jesus falou, vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens, Jesus fez o convite. Vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam pescando peixes. E logo eles entenderam na mensagem de Cristo que Cristo era o Messias. Então, quando ele recebeu o convite, ele aceitou. Ele aceitou. Diferente dos escribas e fariseus que Jesus pregava e ele estava com seus corações trancados, com seus corações duros e não se abria para ouvir a mensagem do Senhor e se arrepender dos seus pecados. Ele não aceitou, os fariseus e os escribas não aceitaram o convite de Cristo, mas todo aquele que aceitou, todo aquele que aceitou o convite de Cristo recebeu por amor Deus nos corações. Então, esse convite Deus fez para todos, mas nem todos querem aceitar. Por que todos não querem aceitar o convite? Porque é preciso um sacrifício. Um sacrifício, como Jesus falou, larga tudo que tem e me siga. O pessoal não quer largar. Você tem coragem de largar aquilo que não agrada a Deus para seguir a Jesus? Nem todo mundo tem. Quando Jesus falou para aquele homem rico, vende tudo que tem e me segue. Jesus não queria aquilo, Jesus não precisava. Deus pobres, Deus não queria que ele fizesse aquilo, mas o coração estava voltado para a ganância, para o dinheiro. Então, na mesma hora, ele recolhe. Ele se afasta de Jesus. E muitos foram assim. Então, por quê? Jesus ele lança o convite. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a aceitar a Jesus. Mas a palavra dele são palavras de salvação. Então, vem quem quer? Vem quem quer. Mas quem não quiser nunca irá receber esta aliança, que é a reconciliação do homem para com Deus, que é só através de Jesus Cristo. Então, ele fez esse convite. Muitas vezes para aqueles limitados, mas foi o amor que escolhe. Deus não olhou para você pensando, não, você é rico. Deus não olhou para você pensando, não, você tem condição financeira, você tem condição econômica, não, você tem condição intelectual. Deus não olhou assim. Deus olhou para você dizendo, porque, não, você é um que pode fazer muitas coisas para a minha obra. E Deus te chamou assim. Você pode se sentir limitado, mas aquele que te fez o convite e que você aceitou, ele é forte o suficiente para lhe capacitar. E sabe, os escribas e fariseus, quando olharam assim, eu sei quem são os seguidores dele. São os pescadores, os desprezíveis. Jesus, são esses desprezíveis que eu vou confundir a terra. Jesus escolhe as coisas que não são para enganar as que são. Jesus escolhe aquele que não é nada, para mostrar para aquele que é. Que o que ele pode fazer com quem não é, pode fazer sim para a glória do nome dele. Então, o amor de Deus que nos chamou através do amor que nós aceitamos a Cristo. Segundo tópico. O terceiro tópico, diz assim: o convite para viver a serviço do rei. Não houve nenhuma explicação de Jesus aos seus discípulos. Escrito, olha, você vai
Me aceitar, então você vai ter direito, vou escrever aqui. Não, não houve nada disso. Mas o poder da revelação de Cristo foi tamanho que Pedro, André, Tiago e João não hesitaram em segui-lo ao desconhecido pregador imediatamente. E você está disposto a priorizar o reino de Deus em sua vida? Você conhece a Cristo o suficiente para ir com Ele em qualquer lugar e fazer o que Ele manda? Então, os discípulos, quando ele recebe ali o convite e ele aceita, ele está apto para quê? Apto para o serviço. Que serviço? O reino. Pronto. O serviço no reino. Ele agora aceitou, então, vista-se a sua armadura. Você agora é um soldado que vai trabalhar para o reino de Deus. E o que o reino de Deus? Não é comida nem bebida, mas a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Este reino aqui, este reino que é o reino de Deus, eu tenho que entender que aqui eu sou quem, como o apóstolo Paulo falou aqui, eu sou escravo. Mas como escravo, com vontade de ser liberto? Não, como escravo, porque nós fazemos não mais as nossas vontades, mas fazemos a vontade de Deus. Como escravos, como aqui como servos. Só escravos e servos? Não, escravos, servos, e vou colocar aqui do lado, ó, amigo. Amigo de Deus? Sim. Amigo de Cristo? Sim. Além de amigo, vou botar aqui também, ó, filho. Para que melhor? Então, nós somos todos aqueles que aceitam o chamado de Deus a serviço do reino. O reino é de Deus. Então, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo, eu sou amigo de Cristo e eu sou filho de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vou puxar para aqui. O segundo tópico fala sobre a vida cristã é feita de escolhas. Segundo tópico. A vida cristã é feita de escolhas. Vamos lá. O que querem dizer essas escolhas? Escolhas. Sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa. Eu falei no início, anteriormente. Não imposição. Não. Quem quer servir a Jesus é porque aceitou o chamado. De livre e espontânea vontade. Certo. É claro que Pedro e seus amigos poderiam rejeitar a proposta. Assim como alguns rejeitaram. Mas eles não. É lógico que Jesus é e será sempre a melhor decisão de nossas vidas. Mas, infelizmente, muitas vezes, as pressões externas tentam sabotar nosso relacionamento com o Salvador. Então, todas as vezes que o Espírito Santo mobiliza nossos corações, que possamos estar atentos à voz divina e que sigamos o Mestre no caminho que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, nossas escolhas. No mundo, você pode ouvir a voz de Deus. Aqui também você tem muito cuidado que você também pode ouvir a voz do diabo. E você também pode ouvir a voz do homem. A voz do homem. Tem gente que resolve seguir a voz do homem. Tem gente que resolve seguir a voz do diabo. Mas tem gente que resolve seguir a voz de Deus. Então, quando você resolve seguir a voz de Deus, esses dois aqui, tenta lutar contra você. Por isso que essa voz do homem, a voz do diabo, a voz do mundo, sempre vai lutar contra você que está ouvindo a voz de Deus. Mas quem tem o direito de escolha é você. A escolha é sua. Sua. Você que escolhe ouvir estas vozes. E quem destas vozes você vai seguir? Como disse aqui a lição, a pressão do mundo de muitas vezes faz com que você não dê voz a Deus. Mas você que escolheu a Deus, você tem que ter certeza. Deus é suficiente e forte para estar contigo aonde quer que você for. Em qualquer lugar.
E Deus é forte para também te capacitar. Então, somente faça a escolha certa. Escolha ouvir a voz de Deus, porque essas vozes vão estar soando por aí. Não siga ele não, faça isso, não tem problema não. Isso aqui não tem nada não, pode fazer, o que é que tem? Isso aqui são vozes que você vai ouvir. Mas nessas vozes você tem uma escolha ouvir a voz de Deus. Os discípulos resolveram escolher Deus, aceitar a Cristo, o convite de Cristo. Padeceram, mas tiveram também glória, que é muito superior a todo o seu sofrimento. Ok? Que possamos ouvir a voz de Deus. E o segundo subtópico, que ele diz aqui, a natureza missiológica da vocação. Então vamos colocar aqui. Aqui é o primeiro subtópico. O segundo, vocação. Por que vocação? A natureza missiológica da vocação. O reino de Deus é um projeto para todos. Então, o reino de Deus é um projeto. E quem faz parte deste reino tem algo para ser realizado. Você faz parte deste reino, então tem algo para você realizar. Por isso, sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho de Cristo, tal pessoa é mobilizado com ímpeto evangelístico. Assim como não existe cristianismo egoísta, que o cristianismo que eu fico só para mim, não, eu tenho que passar para o outro. De graça recebeu, agora de graça também você dá. Também não há cristão incapaz de falar da glória de Deus Salvador. Então não existe aquele que diga, eu não tenho nada que falar, não. Jesus Cristo salva, cura, batiza o Espírito Santo e leva para o céu. Ok? Ora, estamos preocupados apenas com os nossos planos e viramos as costas para os planos para os perdidos? Então não podemos, então temos que ter essa vocação. O que é essa vocação? Essa vocação de missão. Por que a vocação de missão? Porque assim como eu recebi, eu tenho também que dar. Assim como eu ouvi falar de Jesus, eu vou levar Jesus para outras pessoas, para que essas pessoas também ouçam falar de Jesus. Então, esta vocação aqui é para todos aqueles que aceitaram Jesus, ele que se converteram de fato, ele tem esta necessidade de falar do Evangelho para outra pessoa. As boas novas, é como você recebeu uma coisa boa, você quer contar para todo mundo, eu recebi uma coisa boa, eu quero contar as boas novas de salvação. Eu recebi as boas novas, então eu quero dar também as boas novas de salvação. Então, todos aqueles que receberam a Cristo, esses faz parte do reino, tem esta missão, essa vocação de pregar o Evangelho de Cristo. E somos aptos para isso, porque pregamos o Evangelho, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O subtópico 3, ele fala sobre o prêmio que o Evangelho traz. Esteja preparado para as renúncias. Então, fala de renúncias. Subtópico de número 3, sobre as renúncias. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Nunca fomos enganados desde o princípio, né? Fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos em virtude do relacionamento sincero que teríamos com Cristo. Então, a situação daqueles que se dedicam de modo autêntico ao reino de Deus, seu serviço não será aplaudido pelo mundo, como eu falei lá, não será aplaudido pelo mundo, claro, mas receberão os lauros da história. Todavia, tudo vale a pena em nome de um relacionamento e conhecimento intenso do nosso Pai Celestial. Os pescadores perderam de imediato a estabilidade das suas vidas na hora que largaram tudo, mas o aconchego de seus lares e famílias, mas contudo eles seguiram a uma jornada incrível, inexplicável. Se pudesse dizer assim, eu disse, vocês queriam negar tudo? Não, por isso que muitos morreram, entregaram as suas vidas, mas fizeram isso debaixo da graça de Deus. Então, nesse chamado aqui, nessa vocação, tem que haver renúncia? Sim. Renúncia do eu. Tem que haver renúncia? Sim. Renúncia das coisas que te afastam. As coisas que te afastam de Cristo. Que às vezes é até prazerosa, mas te afasta de Cristo, eu tenho que renunciar.
tudo aquilo que não é santo, o que não santifica, eu devo renunciar. Renunciar de muitas vezes algo que você deseja, mas que você sabe que faz mal para a sua vida espiritual. Tem que renunciar. Então, o chamado de Cristo para o reino de Deus é um verdadeiro mergulho, onde eu deixo tudo para trás, me esvazio de mim mesmo para ser cheio de Deus e fazer parte deste reino do Pai, deste propósito de Deus. Amém? Tem que haver renúncia. Havendo renúncia, pode ter certeza que haverá presença de Deus. Houve renúncia, haverá presença de Deus. Houve renúncia, haverá milagres. Houve renúncia, haverá transformação. Houve renúncia, haverá glorificação do nome do Pai. Então que você esteja pronto a renunciar e viver mergulhado no reino de Deus, que você vai viver o que os apóstolos viveram, não se arrependeram, viu que valeu a pena se renunciar, mas para servir ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém? Terceiro tópico. Aqui ele fala sobre a nossa jornada ao lado do Mestre. Terceiro. Nossa jornada. Ao lado de quem? Do Mestre. Jesus. Nossa jornada ao lado do Mestre. Vou virar aqui um pouquinho. Ok. E essa jornada? O primeiro tópico fala sobre por que era necessário segui-lo. Segui-lo. Por que segui-lo? Essa resposta pode ser respondida de modo muito objetivo, porque viver com Jesus é inefável, é indescritível, é inexprimível, ou seja, não tem explicação. Segundo o texto de João, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, o mundo inteiro não poderia conter em livros o que o Senhor Jesus fez. Então, o privilégio dos olhos de quem viram os milagres, dos que caminharam junto do Mestre da Galileia, deve nos entusiasmar e também fazer que nós venhamos buscar essas experiências pessoais com o Senhor, sempre tendo as Escrituras como nosso paradigma insubstituível. Então, para seguir ao Senhor, porque era necessário segui-lo, porque tudo o que disseram, tudo que o Senhor Jesus disse, tudo que o Senhor Jesus ensinou, tudo o que o Senhor Jesus trouxe, abrindo os olhos dos homens que estavam com os olhos fechados, Jesus clareou, mostrou para nós o caminho. Por que seguir Jesus? Porque Ele é o caminho. Por que seguir Jesus? Porque Ele também é a verdade. Por que seguir a Jesus? Porque também Ele é a vida. Aqui é o suficiente para nós vermos por que eu devo seguir Jesus. Porque com Jesus eu estou no caminho certo. Por que eu segui Jesus? Porque com Jesus eu estou com a verdade. Por que eu segui Jesus? Porque com Jesus eu estou a vida. O que você quer mais além disso? Caminho, a verdade e a vida. Se você está seguindo, você está no caminho certo. É tão bom seguir no caminho certo. A Bíblia nos mostra que para homens há caminhos que parecem perfeitos. Parece perfeito. Tem uma aparência de perfeito, mas o seu fim são caminhos de morte. A verdade, tem muita gente ensinando muita mentira, mostrando outros caminhos. Muito relativismo. Isso aqui não tem problema não, isso aqui é assim, mentira. Não é caminho de verdade, não. E a vida, tem muita gente que segue a morte, escolhe a vida, e Cristo é a vida. Isso porque seguiram. Assim os discípulos perceberam, experimentaram. Nós também devemos perceber e experimentar tudo aquilo que faz bem viver na presença de Deus. Outro tópico. O segundo, a dinamicidade da proclamação do rei. Aqui é o 1, aqui é o 2. Proclamar o reino. O Evangelho é o anúncio da salvação que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. A mensagem de Cristo nunca foi apenas uma
um amontoado de teses. Ela é poder de Deus que salva e transforma vidas. Fique bastante claro que a exaltação do aspecto supérfluo no contexto cristão, exemplo, idolatria famosos, idolatria a famosos, a busca de fama, etc., não tem qualquer valor no reino. Todavia, oração, intercessão, visitas anônimas realizadas com amor a Jesus são importantíssimas aos olhos do Redentor. Então vamos lá, proclamar o quê? Proclamar o Evangelho. Esse Evangelho é o que transforma, o que cura, que é uma pessoa que pode estar precisando ouvir este Evangelho de Cristo, que vai mudar esta pessoa com os pensamentos ruins, pensamentos de depressão, pensamentos de suicídio. Quando ela passa a ouvir o Evangelho, o Espírito Santo toca no coração dessa pessoa, se converte e passa a ser um verdadeiro atalaia de Cristo, anunciando e dizendo o que Jesus Cristo fez na sua vida. Então, esta proclamação do Evangelho, muitas vezes no mundo, você não vai ver um retorno com seus olhos no mundo físico, o mundo não vai te aplaudir, ao contrário, mas quando você vê no reino, você vai ver um retorno muito grande, que vale a pena servir a Cristo. O outro tópico 3, aprendendo no caminho. Aprendendo. Isso tudo aqui não é aprendendo comigo, não é aprendendo com fulano, é aprendendo no caminho com a palavra de Deus. Aqui traz, Pedro e seus amigos foram convidados a uma jornada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante que demandava aquilo que os escribas faziam, não conseguia transmitir em suas lições nas sinagogas, o amor e misericórdia. Esse é o cerne da nossa fé, andar com Jesus e realizar a sua obra. Então eu preciso o quê? Aprendendo com quem? A andar com Jesus. Eu preciso andar com Cristo. Assim eu vou aprendendo a cada dia que passa. Então o convite de Jesus não é para uma mudança de religião, e sim para uma nova criatura. Nova criatura. Então, quem está em Cristo, nova criatura, e as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por isso que nós devemos aprender no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus, segundo a tua graça, a tua misericórdia, seja sobre as nossas vidas, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos em Cristo, em nossas lições, que você possa aí compartilhar, que você possa fazer esse trabalho agora evangelístico, compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima. Deus nos permitir. Espero que Deus tenha através do Espírito Santo falado com você neste dia. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Senhor Jesus. Amém.